Estamos aqui para preparar nossa massa de salgados. Especificamente hoje vamos preparar a coxinha, mas vocês podem utilizar para fazer qualquer outro tipo de salgado. Vamos utilizar a macaxeira, que é a nossa base, e vou mostrar para vocês algumas maneiras de vocês estarem fazendo em casa a nossa massa. Então, uma das que é mais comum é o uso do garfo. Interessante é saber que, uma vez que cozinha a macaxeira, é importante que a macaxeira esteja ainda um pouco morna, porque se você utilizar ela fria, ela vai alterar a textura. Outra coisa, não deixe a macaxeira ficar extremamente úmida, que chega a virar uma papa, tá? Então ela tem que ficar assim um pouco mais consistente. Vou amassar aqui para vocês verem. Não utilizei nenhum tipo de gordura, tá? Ó, só a massa da macaxeira, certo? Então vou colocar, adicionar aqui. Ainda tem uns fiapos aqui. E qual outro processo? Também, que é super prático. Estou utilizando pequenininho, mas vocês podem estar utilizando o maior, que seria um ralo. Estou usando esse pequenininho, tá? Mas imagine ele maior. Vou mostrar o outro método, tá? Que é a peneira. Eu estou passando na peneira. Vou misturar também aqui e aqui, ó, para que vocês possam visualizar as três massas. A massa da macaxeira, totalmente sem adição de outras farinhas, principalmente farinhas de trigo. Então, isso aqui é uma massa que pode ser consumida, inclusive, pelo público que tem intolerância a glúten ou alergia à farinha de trigo, no caso, público celíaco ou pessoas que têm hipersensibilidade. Tá aqui nossa massa. E aí, para facilitar e também para saborizar, o que é que eu vou fazer? Lembra do temperinho que eu utilizei e fiz a mistura para que a gente pudesse estar utilizando em banana? Tá aqui nossa massa, tá? 100% natural, que tá aqui nossa macaxeira, só foi cozida com água e sal, e é uma massa que vai dar tranquilamente para prepararmos nossos salgados. Vou fazer bolinha recheada, tipo assim, um croquetezinho. Vou utilizar um frango que eu já trouxe aqui, que foi temperado com alho, com o nosso açafrão natural e também com outros temperinhos. Já está pronto o nosso franguinho e aqui nossa massa. Então, para dar um sabor diferenciado em nossa massa e também dar uma corzinha, eu vou estar utilizando um pouquinho de temperos, essa misturinha de temperos aqui. E como é uma massa que não tem nenhum tipo de adição de gordura, eu vou precisar utilizar o mínimo possível de gordurinha. Eu vou estar utilizando aqui um pouquinho de óleo, ó, é menos de uma, é bem pouquinho mesmo, bem pouquinho. Porque ela vai ajudar a dar uma macieza maior na massa e, de uma certa forma, sabor. Vai fixar melhor os temperinhos que foram adicionados. Então, vocês conseguem visualizar aí já, ó, a transformação dessa massa. Vou colocar aqui, ó. E aí, o que é que eu vou fazer? Como vocês já visualizaram essa parte, eu vou utilizar agora na bancada, tá? Porque é interessante vocês entenderem que essa massa, ela precisa ser sovada com a palma da mão. E isso vai permitir termos uma massa sem ar. Com isso, nossa massa vai ficar extremamente macia e vai diminuir o risco desses salgados estourarem caso optem a fazer tipo uma fritura, um recheio de queijo ou qualquer outro recheio, tá? Então, o que geralmente faz o salgado estourar, no caso da fritura é o óleo frio, no caso do forno, muito quente. Tá aqui nossa massinha pronta. Olha que legal, gente. Vocês são testemunhas que não foi necessário fazer uso de nenhuma outra farinha, apenas a própria massa da macaxeira. Então tá aqui nossa massinha. Vou adicionar o recheio. Estou utilizando aqui uma colher medidora. Olha que legal. Vou fechar. A gente fecha assim, ó, como é macia, ó. Fecha bem. Ela é muito macia.
Fechou. Temos uma coxinha. Vou fazer agora no formato de croquete. Envolve, fecha, super fácil. Até para as criancinhas, e com os palitinhos, as criancinhas também amam. E esse outro aqui, eu vou fazer uma massinha tipo um pastelzinho. Olha que interessante, um rolinho, ou até uma garrafa de vidro que seja extremamente lisinha, limpinha, sanitizada, se não tem um rolo, ó gente, cortou, tá? Vou fazer aqui, se tiver o cortador de círculo, ótimo, não tem, utilizo uma faca, olha que interessante. Coloco o recheio, olha os fiapos da macaxeira, fibra, olha, aqui fechamos, bem simples esse aqui, ó, eu acredito que é um dos mais práticos. Tem que fechar bem, tá? Não deixa frestinhas. Temos aí uma diversidade de salgados para que vocês possam estar valorizando a produção de vocês e fazendo o aproveitamento. Agora, precisamos fazer uma farinha dourada ou quando vamos fazer, por exemplo, a coxinha ou qualquer outro salgado que seja para fritura ou para assar no forno, para finalização, precisamos empanar. Então, como estamos trabalhando com a mandioca, com a macaxeira ou aipim, enfim, a massa, como vocês viram, preparamos apenas com a massa da macaxeira e adicionamos um pouco de amido da própria mandioca. E aqui, gente, para substituir a famosa farinha de rosca, vamos espalhar a farinha de mandioca, que já é torrada, porém precisamos que ela adquira cor e sabor para finalizarmos nossos salgados. Espalhei aqui, pode ser feito em uma frigideira diretamente na chama do fogo ou direto no forno. Vou levar no forno, daqui a pouco mostro para vocês depois que aquecer. Forno aquecido a 200 graus. Então, uma vez os salgados estão prontos, agora vamos fazer uma proteção nesse salgado para que no momento que ele asse no forno, ou seja, frito, a opção de vocês, ele não venha abrir, certo? Aqui tem uma água, onde eu utilizei um pouquinho daqueles temperos que ficou residual. Os temperinhos que foram utilizados para saborizar a massa, tá? Então, só fiz adicionar um pouco de água, tá? E aqui, gente, ó, isso aqui é a goma que é extraída da própria macaxeira, a goma fresca. Eu tô mexendo e o que vai acontecer aqui, ó? Ele vira tipo um líquido que vai criar uma camada de proteção. Geralmente, nos salgados tradicionais, se utiliza ovo. Mas como vocês observaram, ou farinha de trigo. Aqui eu não estou utilizando, eu estou utilizando apenas a goma. E isso está valorizando o produto de vocês, porque a massa é macaxeira, certo? Aqui a goma que vai criar a película de proteção também é extraído da macaxeira. E aí a gente vai fazer a nossa finalização com a farinha que douramos no forno. Então dá para vocês criarem uma diversidade de elaborações com sabores diferenciados. Aqui, gente, ó, os nossos salgados. Agora eu vou colocar sobre uma forma. Pode ser frito, pode, mas como são coxinhas de uma massa que utilizamos apenas macaxeira, então é super macia. Então, vamos preservar os nutrientes e também vitaminas e minerais. Vamos reduzir a quantidade de toxinas se assarmos ela no forno. E vai diminuir também a quantidade de calorias. Então, vai se tornar um alimento saboroso e super saudável. Aqui, vamos pincelar apenas com um pouco de gordura. Estou utilizando aqui óleo. E vamos levar no forno que já está pré-aquecido a 200 graus. Vamos levar nossas coxinhas para o forno.